As Três Idades da Vida Interior, tomo 2º, terceira parte. Páginas 300 a 303. Diversas espécies de visões sobrenaturais. As revelações divinas se manifestam, às vezes, em forma de visões, e, outras vezes, por meio de palavras. As visões sobrenaturais podem ser sensíveis ou corporais, imaginárias ou intelectuais. As visões sensíveis ou corporais do Salvador, da Santíssima Virgem ou dos santos são, por vezes, concedidas aos principiantes, a fim de desprendê-los das coisas terrenas. Quando a visão é comum a um grande número de pessoas, é sinal de que a aparição é exterior. Isso, porém, não significa necessariamente que tem origem divina. Quando a visão é individual, é necessário examinar com diligência as disposições da pessoa que afirma tê-la recebido, procedendo sempre com suma prudência. O diretor espiritual poderá reconhecer se tais aparições são graças de Deus pela sua conformidade com a doutrina da Igreja e pelos frutos que produzem na alma. A alma, por sua vez, deve ser muito fiel em aproveitar-se dos frutos de santidade que o Senhor deseja conceder por meio desses favores. Aqueles que recebem tais aparições devem tributar a Nosso Senhor, à Virgem Santíssima ou aos santos, a honra que lhes é devida, ainda que a aparição tenha sido apenas fruto da imaginação ou até mesmo do demônio. Pois, como recorda Santa Teresa, embora um pintor seja muito ruim, não é por isso que deixaremos de venerar a imagem que ele fez, se ela representa o nosso bem supremo. Jamais se devem desejar ou pedir tais aparições. As visões imaginárias são produzidas por Deus ou pelos anjos na própria imaginação, seja durante a vigília, seja durante o sono. Muitas vezes, como narra o Santo Evangelho, São José foi instruído por Deus enquanto dormia. Embora seja muito difícil discernir a origem divina de um sonho, Deus sabe manifestar-se claramente àquele que o busca com sinceridade. Isso pode acontecer seja por um sentimento de profunda paz, seja por acontecimentos posteriores que confirmam a visão. Assim, um pecador pode ser advertido em sonhos sobre a necessidade de sua conversão. As visões imaginárias, entretanto, estão muito sujeitas às ilusões da própria imaginação ou mesmo às tentações do demônio. Ainda assim, é possível reconhecer se tem origem divina através de 3 sinais. Primeiro, quando não é possível provocá-las ou afastá-las à vontade, mas elas se apresentam repentinamente e duram pouco. Segundo, quando deixam na alma uma grande paz. Terceiro, quando produzem frutos de virtude, uma humildade mais profunda e perseverança no bem. Se acontece em estado de vigília, a visão imaginária quase sempre vem acompanhada do êxtase, ao menos de modo parcial, por exemplo, na perda momentânea da visão, para que seja possível distinguir a aparição interior das impressões externas. E isto porque a alma, arrebatada e unida a Deus, perde o contato com as coisas exteriores. Não existe visão imaginária perfeita sem a visão intelectual, pois é esta que permite ver e penetrar o sentido espiritual. Por exemplo, uma pode referir-se à santa humanidade do Salvador e a outra à sua divindade. As visões imaginárias não devem ser desejadas mais do que as visões sensíveis, pois de nenhum modo são necessárias à santidade. O perfeito espírito de fé e a contemplação infusa pertencem a uma ordem muito superior e dispõe a alma mais imediatamente para a união divina. A visão intelectual é a manifestação certa de um objeto na inteligência, sem depender das imagens sensíveis. Ela se realiza ora mediante ideias adquiridas, sobrenaturalmente ordenadas ou transformadas, ora mediante ideias infusas, que às vezes são de ordem angélica. Requer, além disso, a luz infusa do dom de sabedoria ou de profecia. Pode referir-se a Deus, aos espíritos ou aos corpos, semelhante ao conhecimento puramente espiritual dos anjos. A visão intelectual é, por vezes, obscura e indistinta,
manifesta com certeza a presença do objeto, mas sem revelar os detalhes de sua natureza íntima. Assim, Santa Teresa sentia muitas vezes a presença de Nosso Senhor junto a si durante muitos dias. Outras vezes, a visão intelectual é clara e distinta. Neste caso, é de pouca duração. Trata-se de uma espécie de intuição das verdades divinas ou das coisas criadas em Deus. E não é possível expressá-la em linguagem humana. As visões intelectuais, sobretudo as que se têm mediante ideias infusas, estão livres das ilusões da imaginação ou de uma sugestão do demônio. Reconhece-se que tais graças vêm de Deus pelos efeitos que produzem: íntima paz, santa alegria, profunda humildade e um amor inquebrantável à virtude. São João da Cruz escreve: e porque estas notícias se dão à alma de repente, e, sem o seu livre-arbítrio, não tem a alma o que fazer nelas, querendo-as ou não querendo-as, senão portar-se humilde e resignadamente diante delas. Deus fará a sua obra, como e quando quiser. Estas mercês não se fazem proprietárias da alma, porque são dadas com um amor muito particular de Deus, que tem com tal alma, e porque também a alma se entrega a Ele totalmente desapropriada. É evidente, portanto, que as visões intelectuais, ainda as mais elevadas por serem inferiores à visão beatífica, não podem alcançar a essência divina tal como ela é em si mesma, mas apenas por modo de representação, graças às ideias infusas. Como diz Santa Teresa no livro das Sétimas Moradas, capítulo 1, por certa maneira de representação. Quando se trata daquelas visões que frequentemente acompanham a união transformante, segundo muitos autores, elas equivalem a uma revelação especial que dá à alma a certeza de se encontrar em estado de graça e da sua predestinação. E ainda acrescenta São João da Cruz: a meu parecer, a alma não pode chegar a este estado de união transformante sem estar ao mesmo tempo confirmada na graça. C3. Locuções sobrenaturais e toques divinos. As locuções sobrenaturais são manifestações da mente divina que se fazem ouvir, seja pelos sentidos externos, seja pelos internos, ou ainda, de modo imediato, pela inteligência. Diversas espécies de locuções sobrenaturais. A locução sobrenatural auricular é uma vibração do ar produzida pelo ministério dos anjos. O evangelista São Lucas, capítulo 1, versículo 19, narra que Zacarias ouviu o anjo lhe falar. O mesmo arcanjo São Gabriel disse a Maria: ave cheia de graça. Capítulo 1, versículo 28. Tais palavras, assim como as visões corporais, podem se prestar a ilusões. Por isso, devem ser aplicadas a elas as mesmas regras de discernimento para verificar sua origem divina. As locuções sobrenaturais imaginárias fazem-se ouvir na imaginação, tanto em estado de vigília como durante o sono. Algumas vezes dão a impressão de vir do céu, em outros casos parecem brotar do mais íntimo do coração. São perfeitamente claras, embora não sejam percebidas pelos ouvidos corporais. Não se esquecem com facilidade. Sobretudo aquelas que contêm alguma profecia, permanecem gravadas com nitidez na memória. Para compreender seu sentido exato, é necessário que a pessoa que as escuta se recolha em oração. Assim, poderá conservá-las sem alteração. Essas palavras sobrenaturais distinguem-se daquelas que poderiam vir de nosso próprio espírito, porque não as ouvimos quando queremos, e porque são acompanhadas de alguma ação prática. Por exemplo, quando nos repreendem por nossas faltas, logo produzem em nós uma profunda mudança interior e nos concedem a graça de fazer tudo para a glória de Deus. É por aí que podemos reconhecer sua origem. Se, porém, tais palavras procedem do demônio, não produzem frutos bons, mas, ao contrário, efeitos nocivos. Vós deixam a alma inquieta, perturbada, temerosa e desgostosa. E mesmo quando causam algum prazer sensível, este é muito diferente da paz que vem de Deus. Muitas vezes é fácil distingui-las de imediato, pois diante das palavras divinas, elas se assemelham a vidros coloridos que tentam imitar um diamante. As locuções intelectuais são diretamente percebidas pela inteligência, sem a mediação dos sentidos ou da imaginação. Do mesmo modo como os anjos comunicam entre si seus pensamentos. Supõe uma luz divina a coordenação de ideias já adquiridas
e às vezes até a infusão de novas ideias. Como afirma Santa Teresa de Jesus, é um falar sem palavras, que é a linguagem da pátria. Os teólogos, entre eles São João da Cruz, ensinam que essas locuções intelectuais podem ser sucessivas, formais ou substanciais. A seguir, um resumo de seus ensinamentos. As locuções intelectuais sucessivas só ocorrem em estado de recolhimento. Provém de nosso espírito iluminado pelo Espírito Santo, e então a alma vai raciocinando ou descobrindo coisas, como se não fosse ela mesma que as pensasse, mas outra pessoa que interiormente lhe raciocinasse, respondesse ou ensinasse. Entretanto, nessas comunicações pode haver engano, porque o espírito, que no início escutava apenas a verdade, pode depois se desviar. Isso acontece ainda mais porque o demônio se esforça por se insinuar, sobretudo nas pessoas que têm apego a essas experiências. Muito mais ainda naqueles que com ele possuem pacto tácito ou formal, como os hereges, obstinados e principalmente os fundadores de heresias. Locuções intelectuais, sucessivas, formais e substanciais. Essas locuções sucessivas vêm verdadeiramente de Deus quando produzem na alma aumento de caridade e de fé. Contudo, às vezes é difícil distinguir o amor sobrenatural do amor meramente natural, assim como a verdadeira humildade da pusilanimidade. Por isso, torna-se árduo discernir o que nelas pode haver de autêntico e o que poderia ser falso. Devemos, portanto, não dar demasiada importância a tais manifestações, contentando-nos em conhecer os mistérios e verdades com a simplicidade e a clareza com que a Santa Igreja nos propõe. O segundo gênero de palavras interiores são chamadas palavras formais. Recebem esse nome porque são ditas diretamente ao espírito por uma terceira pessoa, sem que ele nada acrescente. Acontece às vezes que elas sejam recebidas sem que a alma esteja em recolhimento, diferentemente das sucessivas, que sempre estão relacionadas ao que a pessoa estava meditando. Assim lemos que aconteceu com Daniel, quando o anjo lhe falava interiormente. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 22. Quando vem de Deus, essas palavras tornam a alma pronta e esclarecida para cumprir aquilo que lhe é mandado ou ensinado, embora não eliminem totalmente a repugnância ou a dificuldade, mas até a aumentem. Se, ao contrário, ordenam coisas humilhantes, concedem maior facilidade para realizá-las. Por si mesmas, essas palavras intelectuais estão livres de ilusões, porque o entendimento nada acrescenta de sua parte, e o demônio não pode agir diretamente sobre a inteligência. Contudo, pode ocorrer que seus artifícios sejam tomados como se fossem palavras de Deus, confundindo-se o que provém propriamente da inteligência com o que é apenas fruto da imaginação. Sobre isso ensina São João da Cruz. Não se deve fazer o que essas palavras dizem, nem lhes dar importância, sejam elas de bom ou de mau espírito, mas devem ser manifestadas a um confessor maduro ou a uma pessoa discreta e sábia. E se não for encontrada pessoa experiente, é melhor não dar importância a tais palavras e não as comunicar a ninguém, porque facilmente se poderia encontrar alguém que antes destrua a alma do que edifique. Não é qualquer um que pode tratar dessas coisas, pois é de grande importância acertar ou errar em assunto tão grave. As palavras intelectuais substanciais são aquelas que imprimem substancialmente na alma aquilo que significam. Por exemplo, se o Senhor dissesse à alma ser boa, então substancialmente ela se tornaria boa. Ou se lhe dissesse não temas, imediatamente sentiria grande fortaleza e tranquilidade. Assim aconteceu com Abraão, quando Deus lhe disse: anda em minha presença e sê perfeito. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Logo ele foi tornado perfeito e passou a viver constantemente na presença de Deus. Uma só dessas palavras produz na alma mais bem do que tudo o que ela poderia realizar durante toda a vida. Diante delas, a alma não tem o que fazer, nem o que querer ou rejeitar, nem o que temer. Não lhe cabe agir para realizar o que essas palavras dizem, porque as palavras substanciais não são ditas por Deus para que a alma as ponha em prática por si mesma, mas para que Ele mesmo as realize nela. Por isso, diferem das formais e sucessivas. Nelas não há engano possível,
porque nem o entendimento humano nem o demônio podem interferir. Essas palavras substanciais são, portanto, de grande auxílio para a união da alma com Deus. Feliz a alma a qual o Senhor fala dessa maneira, pois tais palavras divinas são como carvões ardentes lançados nas almas já purificadas. Notas explicativas. Nota 1. Sobre as visões. Na tradição espiritual cristã, distinguem-se 3 tipos principais de visões místicas. As sensíveis, quando a pessoa vê algo com os próprios olhos. As imaginárias, que acontecem no interior da mente, em vigília ou em sonhos. E as intelectuais, que ultrapassam imagens, sendo uma iluminação direta da inteligência. Close quote, open quote. Nota 2. Discernimento espiritual. Nem toda visão ou locução provém de Deus. A Igreja ensina que se deve examinar os frutos. Se deixam paz, humildade e amor à virtude, há sinais de sua autenticidade. Se ao contrário deixam perturbação, orgulho ou inquietação, são indício de engano da imaginação ou mesmo do maligno. Close quote, open quote. Nota 3. Testemunhos dos santos. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz alertam repetidamente que não se deve buscar visões nem revelações extraordinárias, pois a fé pura e a contemplação silenciosa são superiores a qualquer experiência sensível. Open quote. Nota 4. Locuções sobrenaturais. As locuções são palavras interiores ou exteriores que Deus pode comunicar. Classificam-se como auriculares, ouvidas exteriormente, imaginárias, interiorizadas pela imaginação, ou intelectuais, infundidas diretamente na mente. Estas últimas, segundo os místicos, são as mais seguras contra ilusões. Close quote. Open quote. Nota 5. Unidade com Deus. Todas essas experiências místicas, mesmo as mais elevadas, não substituem a meta suprema da vida cristã. A união transformante com Deus, alcançada pelo amor e pela graça, e que antecipa, ainda neste mundo, um vislumbre da visão beatífica prometida no céu. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.